Fala galerinha, tranquilidade? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de razões especiais. Na aula passada a gente estava trabalhando com razões entre grandezas de mesma espécie, que no caso foi a famosa escala. E hoje a gente vai dar início ao estudo de razões entre grandezas de espécies diferentes. Mais particularmente a gente vai trabalhar com velocidade média. Mas antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, deixa eu dar aqui dois avisos bem rapidinho. O primeiro é para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, faz o seguinte: se inscreve no nosso canal. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos que são postados durante toda a semana. E o segundo é para você que caiu aqui de paraquedas e esse é seu primeiro vídeo no nosso canal. Vamos fazer o seguinte: eu vou estar deixando bem aqui em cima no card a nossa playlist de razões e proporção. E eu peço que você assista desde o início, porque assim você vai ter uma melhor compreensão do nosso conteúdo e vai conseguir entender toda a linha de raciocínio que a gente está construindo aqui no nosso canal. Mas sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Quando a gente vai estudar velocidade média, a primeira coisa que a gente tem que alertar é a nossa fórmula. Por quê? Porque se a gente não saber como calcular a velocidade média, pode ter certeza que a gente não vai conseguir resolver nenhuma de nossas questões desse assunto. A nossa fórmula da velocidade média nada mais é que a distância percorrida por um certo objeto ou um certo veículo dividido pelo tempo que foi gasto para percorrer essa certa distância. Porém, quando a gente trabalha com velocidade média, a gente tem que ficar atento porque a gente tem duas unidades de medidas. A primeira unidade, que é a mais utilizada por nós, é quilômetros por hora. Porém, além de quilômetros por hora, o nosso objeto, o nosso móvel, ele pode estar também na unidade de medidas em metros por segundo. Então, se a gente for parar para observar, a gente tem uma unidade de medida que está em função de quilômetro e uma outra unidade de medida que está em função de metro. A gente tem um tempo que está em função de hora e um outro tipo de tempo que também pode estar em função do segundo. Então, sabendo disso, a gente tem que prestar bastante atenção para não cair numa famosa pegadinha que vem nas questões, que seria o seguinte. Vamos colocar aqui como observação. Sempre que você estiver trabalhando com esse tipo de questão e a sua distância estiver em quilômetro, obrigatoriamente o seu tempo tem que estar em hora. E sempre que a sua distância estiver em metro, obrigatoriamente o seu tempo tem que estar em segundo, ok? Mas para a gente entender melhor como a gente pode trabalhar esse tipo de questão, vamos ver aqui um exemplo bem básico. Vamos supor que você está fazendo uma viagem com a sua família e essa viagem tem uma distância de 1.000 quilômetros. E você e sua família têm uma certa hora para chegar. E vocês vão ter, durante essa viagem, um tempo de 10 horas para percorrer todo esse percurso. Então a gente quer saber qual é a velocidade média do veículo para que a gente consiga percorrer essa distância no tempo desejado. Se a gente for parar para pensar, aqui nesse exemplo não tem nenhuma pegadinha. Por quê? Porque nossa distância está em quilômetro e o nosso tempo está em hora. Então aqui vai ser a aplicação direta da fórmula. A gente sabe o quê? Que a nossa velocidade média nada mais é que a nossa distância dividido pelo tempo. A nossa distância é 1.000 quilômetros e o nosso tempo é 10 horas. E pela regra do cancelamento, a gente sabe que numa fração, tudo que tem idêntico em cima e embaixo, a gente pode cortar. Então sobra 100 sobre 1. No caso aqui, pessoal, só corrigindo, me equivoquei um pouco no que eu falei. Em uma fração, quando a gente tem zero em cima e embaixo, a gente pode cortar, ok? E a gente sabe que toda fração é uma divisão, onde eu divido o número de cima pelo de baixo. E 100 dividido por 1 é 100. Ou seja, a nossa velocidade média é de 100 km por hora. Ok, pessoal?
Mas antes da gente finalizar nossa aula, deixa eu dar mais uma observação aqui muito importante. Vamos supor que a gente descobriu a velocidade em quilômetros por hora, mas a questão quer que a gente pegue essa velocidade e transforme em metros por segundo. Como é que a gente pode fazer essa transformação de forma direta? Sempre que a gente quiser pegar uma velocidade que está em quilômetros por hora e transformar em metros por segundo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa velocidade e dividir por 3,6. Caso a nossa velocidade esteja em metros por segundo e a gente quer transformar em quilômetros por hora, a gente pegaria essa velocidade e multiplicaria por 3,6. Assim, a gente conseguiria fazer uma transformação mais direta, ok? Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, vamos fazer o seguinte: deixa uma curtida aqui nesse vídeo para eu saber que eu consegui lhe ajudar e assim você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas, ok, pessoal? E não se esquece, caso você ainda não tenha assistido nenhum vídeo dessa playlist, eu peço encarecidamente que você volte desde o início e assista todos os outros vídeos que foram postados antes desse. Eu vou estar deixando bem aqui no ladinho os primeiros vídeos dessas playlists para você conseguir acompanhar toda a nossa linha de raciocínio e assim conseguir compreender melhor o assunto que a gente está trabalhando. Ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.